Doutor, e sobre o HPV? O que é e tem aparecido muitos casos no seu consultório? O que está acontecendo é o seguinte, o HPV, nós demos uma ênfase ao HPV nos últimos anos, quando foi descoberta a sua relação para o homem com as verrugas no órgão genital, as verrugas na boca, as verrugas no ânus. Na realidade, o HPV existe há muitos anos. As verrugas genitais, há uns 40, 50 anos atrás, eram chamadas no homem de crista de galo. Hoje nós sabemos que as verrugas genitais são os causadores das verrugas no órgão genital externo da mulher e de lesões ao nível do colo do útero. Até o que se conhece hoje, apesar que os estudos estão avançando muito, a gente conhece 4 tipos mais importantes, são muitos, de HPV. Os que causam a verruga, esses tipos são de número 6 e 11, e os que causam as lesões no colo do útero ou na vagina, chamado 16 e 18. As verrugas de 6 e 11 geralmente aparecem e você pode tratá-las das mais diferentes formas. E as verrugas no colo do útero, guardem bem o que eu vou falar, são identificadas através de um exame simples, banal, entretanto que necessita ser muito bem colhido, corado, feito e lido pelo citologista, chamado exame de Papa Nicolau. Só vai ter HPV no colo do útero a mulher que não vai pelo menos 1 ano no seu ginecologista e que ele colha ou faça a pesquisa desse HPV de número 16 e 18. O que está acontecendo é o seguinte, nem todas as mulheres, 60%, 70% das mulheres têm oportunidade de ir ao seu médico e colher esse material. Mas isso é nos grandes centros. Eu te pergunto dos centros menores, onde não existe uma estrutura de SUS ou de atendimento médico para que se colha esse exame. E segundo, quem pega HPV? O homem ou a mulher e o homem que tem relações sexuais com diferentes parceiros. Por isso que, se você tiver relação sexual com só seu parceiro e vice-versa, homem para mulher, mulher para homem, a possibilidade de você ter um HPV é quase nula. E é uma doença sexualmente transmissível. Agora, quem tem relação sexual com diferentes parceiros sem proteção, quer o homem, quer a mulher, corre o maior risco de ter HPV. Então, o que está faltando? Cidadania. De novo. O que está faltando? Respeito ao parceiro. Há tempos atrás, eu ouvi aqui em São Paulo, eu vi, sabe, está na televisão ou no jornal, alguém que dava com a sua agulha contaminada pelo, repito, não é o HPV, pelo HIV, fazia injeção de sangue contaminado no indivíduo. O que é isso, gente? Onde nós estamos com a cidadania? Vamos voltar ao HPV. Então, hoje, graças a Deus, nós temos as vacinas, tanto para o gênero feminino como para o gênero masculino, protegendo tanto o HPV número 6, 11, 16 e 18. E essas vacinas já estão sendo dadas às meninas, né, doutor? Às meninas, e eu recomendo aos meninos também. E o governo patrocina essas vacinas. Fez uma campanha enorme. Nem metade da população foi vacinada. Por quê? Ou por falta de acesso à vacina, ou por não esclarecimento, ou porque a mãe achou que não devia fazer, ou porque a criança se negou a receber. Gente, essa vacina é extremamente importante. Agora, eu queria deixar uma palavrinha muito dura. A mulher só vai ter câncer causado pelo HPV se ela passar anos e anos tendo relações sexuais com pessoas sem cuidados ou portadores dessa doença e não for ao seu médico. Vocês sabiam que as meninas de programa são muito mais cuidadosas que as meninas hoje que vão à balada e que de vez em quando tem um caso ou dizem eu fiquei com alguém? Por quê? Porque são irresponsáveis. Porque não acreditam que a doença existe. Não acredito que elas possam pegar essa doença. Gente, nós temos que educar os nossos filhos. A sociedade tem que ter uma educação sexual importante. Nós temos que quebrar tabu. A religião tem que educar os seus fiéis. Não importa qual seja a religião. Tem que abordar o assunto. Tem que abordar o assunto e esclarecer.
Porque isso existe. E não existe de hoje. Isso existe de muitos e muitos séculos atrás. Você lembra das festas romanas? Quanto tempo viviam os romanos? Ou outras civilizações? Não passava dos 25, 30 anos. A maioria morria de doença sexualmente transmissível sem conhecer doença sexualmente transmissível. Por quê? Todo mundo transava com todo mundo. Gente, a educação sexual é importante. Na família, na escola, na religião, na igreja, na rua. E a responsabilidade é a cidadania. Eu acabei de dizer que o cidadão tem que ter direito e respeito à saúde. Se nós não tivermos isso, o que vai acontecer? Doença sexualmente transmissível, tanto no homem quanto na mulher. Doutor, mas então, na sua opinião, qual seria a saída mais rápida para que essa informação seja respeitada? Tem que partir de dentro da casa. O pai e a mãe têm que ter uma conversa franca, aberta, com o seu filho, homem ou mulher. O homem, porque é surpreendente. Eu não sei se os homens estão saindo do armário, mas o que está acontecendo, cada vez mais você está vendo indivíduos adotando a homossexualidade. Eu não vou discutir se é certo ou errado. O que eu tenho que discutir são os cuidados que o indivíduo deve ter quando ele for ter uma relação sexual, tanto do homem quanto da mulher. Vocês pensam que uma moça portadora de HPV na vagina, se tiver um contato sexual com outra moça que não seja portadora, não vai passar a doença? Vai sim. Vai passar sífilis, HPV. Portanto, nós devemos educar. A educação tem que ser principalmente dentro de casa e do governo. É duro conversar sobre esse tema com os filhos, mas, gente, nós temos que ser realistas. Porque a doença vem e depois que vem, aí não adianta, conforme o tipo de doença, é incurável. Porque ainda, doutor, existe muito tabu, né, com relação a esse tema. As pessoas, às vezes, até mesmo pela educação dos próprios pais que não tiveram isso na infância, muitas vezes têm vergonha ou não sabem passar isso para os seus filhos. Doutor, não concorda? Sabe, falar em tabu hoje, qual tabu que existe? Eu tenho uma certa idade, eu sou septagenário. Quando eu me casei, não que eu pensasse assim, eu me casei médico formado. Havia o aspecto ser virgem para se casar. A relação sexual tinha uma iniciação já quando a mulher estava, eu te diria, prestes ao casamento ou já casada. Hoje isso já não existe mais, esse tabu não existe mais. Muito raro. Eu não vou julgar se é certo ou errado. Nós estamos vivendo um outro tempo, não é julgar se é certo ou errado. Mas você sabe que ela existe, as baladas trazem álcool, droga, sexo, comportamento inadequado, e é prejudicial. A qualquer indivíduo que entrar nessa esteira, ele está se matando. Ponto. E vejam o uso de droga, vejam o consumo de droga. O camarada fica muito louco, cheirando, bebendo, fumando cigarro de maconha, enfim, tomando picada, e aí vai. Aí ninguém segura. E aí vem a irresponsabilidade, com uma consequência grave para a família. Doutor, agora, rapidamente aqui, nós podemos abordar um pouquinho sobre a TPM. Por que a mulher fica tão nervosa, fica tão tensa nesse período? Só tem tensão pré-menstrual as mulheres que têm ciclo menstrual ovulatório. No ciclo menstrual ovulatório, existem 2 tipos de hormônio. Na primeira fase do ciclo existe o estradiol, que é um hormônio importante, e após a ovulação existe um hormônio chamado estradiol mais progesterona. A progesterona, que é a principal responsável pela tensão pré-menstrual, causa para a mulher, primeiro, inchaço, dor no seio, irritabilidade, fome, e para algumas, um desejo incoercível de comida, de bebida, de chocolate. E a depressão? Para outras, agressividade e depressão. E choro e incomunicabilidade com o meio social. Para se tratar essas mulheres, o exercício físico é importante, yoga é importante, mas o mais importante é bloquear o ciclo menstrual ovulatório. E você consegue simplesmente tratar uma tensão pré-menstrual com o uso de pílulas anticoncepcionais. Você bloqueia esta ovulação e com isso você acaba tendo um resultado maravilhoso. E vejam bem, a pílula anticoncepcional, ela tem os efeitos mais importantes anticoncepcionais, mas tem outros efeitos, entre eles de melhorar a tensão pré-menstrual.
Doutor, é verdade, não sei se o doutor vai concordar, mas existem alguns alimentos que ajudam a diminuir essa tensão? Cientificamente, não. Eu já ouvi falar assim, come peixe, come vitamina E, vegetais verdes escuros, isso é lenda? Repito, se não bloquear a ovulação, não tem efeito. Pode ter o que se chama efeito placebo. Qualquer ginástica é maravilhosa, qualquer caminhada é maravilhosa, qualquer natação é maravilhosa, principalmente no período pós-ovulatório. Mas tratamento mesmo da TPM é pílula anticoncepcional, que é um outro efeito da pílula, que é o efeito não anticoncepcional. Entendi. Que é um benefício da pílula. Eu queria que o doutor agora falasse um pouco com as mulheres que passaram ou estão passando por algum problema oncológico. Qual a relação disso com a parte sexual dela, da parte mesmo de libido? A gente sabe que o tamoxifeno tem várias ações, né, que pode causar na mulher. Então, o doutor pode falar um pouquinho para estas mulheres? Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte: toda paciente que tem um câncer na mama, felizmente os diagnósticos hoje não são tão invasivos quanto os de antigamente, em que nós não tínhamos, por exemplo, o ultrassom, a mamografia com uma imagem muito melhor, a biópsia sem precisar internar, e as lesões que chamam a atenção da possível ocorrência de uma lesão num determinado local da mama. São as lesões que ligam o sinal vermelho. Essas lesões podem ser estudadas, que são as microcalcificações, os nódulos, os cistos complexos, os nódulos maiores, enfim. Todas as vezes que você tem essa lesão, você tem as imagens, e as imagens te orientam ou não a fazer uma biópsia. Felizmente, esses diagnósticos precoces permitem hoje uma cirurgia conservadora da mama. Se tem algo que psicologicamente abate a mulher e, entre aspas, diminui a libido, é você perder a mama. Então você se olha no espelho e não se sente confortável. Apesar de que hoje muitas mulheres fazem a cirurgia e fazem a reconstrução da mama, que é um direito da mulher. A mulher tem todo o direito de se olhar no espelho e se sentir não mutilada, e sim como portadora dos seus órgãos, entre elas as glândulas mamárias, nos seus devidos locais, e não uma parede mamária vazia, reta, sem a mama, sem o mamilo, enfim, aquilo que mutila a pessoa, não só mutila organicamente, como emocionalmente a pessoa. Quando o câncer é inicial, in situ, geralmente a cirurgia local, retirada de um setor ou de um quadrante, resolve o problema. A radioterapia são indicadas quando você tem radioterapia ou quimioterapia, um caso mais avançado, ou quando você tem, no exame anatopatológico, presença de receptores de estrogênio, progesterona, e com isso essa mama é susceptível à ação dos estrogênios produzidos nos seus ovários. E por que você receita o tamoxifeno? Você receita o tamoxifeno para bloquear a ação dos estrogênios produzidos no ovário de uma eventual sequela ou célula naquela mama operada. É uma proteção, é uma complementação do tratamento. Só que o tamoxifeno, por exemplo, ele tem uma ação muito importante. Ele protege a mulher, mas ele causa uns efeitos colaterais para dentro do útero, ao nível do endométrio, e também na vagina, que é eu te diria que é uma menopausa forçada devido ao uso do tamoxifeno. Nem toda mulher precisa de tamoxifeno, nem toda mulher precisa de radioterapia, nem toda mulher precisa de quimioterapia, mas aquelas que se necessitam, os protocolos dizem que deve ser feito e acompanhar até a cura dessa paciente. E assim termina hoje mais um programa Ao Céu para a Saúde. Hoje falei com o Dr. Antônio Jorge Salomão, médico ginecologista, sobre as doenças que acometem as mulheres. Tenham todos uma boa tarde, até a próxima semana com mais um programa. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.